Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso episódio número 2. Aproveitando a oportunidade que estamos juntas aqui no Brasil e realizando um curso juntas, de cura da ferida pré e perinatal, a gente resolveu gravar esse podcast e a gente enfrentou dificuldade para começar a gravar esse podcast, na verdade, e é sobre isso que a gente quer iniciar a nossa conversa hoje. E quem não tem dificuldades, né? Então, sempre que a gente se reúne, a gente faz ali uma meditação, uma reflexão, tenta se conectar um pouco sobre o que a gente vai trazer para conversar aqui, né? E eis que juntas identificamos que quando a gente se prende às regras, quando a gente se prende às normas, quando a gente se prende ao que está fora, a gente deixa de acessar aquilo que está dentro. E aí, quando a gente sentiu isso, a gente disse, uau, temos um tema a explorar, né? Por trás desse comportamento tem muitas crenças. E crenças é algo que a gente começa a experienciar e viver e praticar na vida a partir de situações dolorosas, que a gente chama de trauma, né? Então, é um pouco sobre esse tema e essa conversa que a gente quer seguir nesse nosso segundo episódio. Muito bom, né? Porque na realidade esse tema ele surgiu de uma forma completamente espontânea. E acho que essa espontaneidade que todas nós temos, né? Que é seguir de forma bem limpa, bem leve, a intuição do que está sendo colocado para o momento. Porque a gente conhece bem esse lugar, quando existe uma sincronicidade, né, de uma intenção de trabalho em grupo, ou mesmo do que você tem a desempenhar consigo própria, que seja uma atividade de criação, que seja você se esmerar por um determinado tipo de relacionamento, e que você tem essa intenção e você tem essa intuição, e quando você deixa de verdade isso acontecer, sabendo reconhecer em você o que está essencialmente, o que é de verdade seu, essa sincronicidade com tudo ao seu redor, ela vai surgindo espontaneamente. Mas foi como a Renata falou e como a Carla estava iniciando, quando a gente começa a se prender, né, nos protocolos que eles, muitas das vezes, eles advêm dessas crenças que nós criamos, né, como um meio de sobrevivência em lugares e em ocasiões que eram necessárias, mas que agora, por exemplo, a gente não tem, a gente está aqui falando de uma forma tranquila, leve e deixando acontecer o que tem que acontecer. Se nós fôssemos acreditar e que precisamos realizar isso daqui, mas não vamos conseguir fazer isso daqui porque nós temos um protocolo a seguir, provavelmente isso daqui não sairia de uma forma sincrônica, né? Então, eu acho assim, em relação ao protocolo que a Ju está falando, coisa mais simples, né? Então, a gente só veio aqui, a gente só queria colocar o computador na mesa, a gente só queria ver se o microfone estava bom, mas aí, de repente, a gente começou a se preocupar. Ah, mas e a luz? Ah, mas vamos mudar a cadeira? Se a gente continuasse nesse movimento, que eu chamaria de distração, que a gente está se distraindo com detalhes. É claro que a gente quer proporcionar, né, um ambiente legal para que vocês que estão assistindo, né, o vídeo possam ter uma imagem legal, né? Então a gente se preocupa com isso, mas isso não é o principal, né? Se a gente ficar preso nisso, o que essa pessoa vai achar? Ou isso não tá bom o suficiente, a gente se prende. Ia passar o tempo que a gente tem para gravar e a gente não ia conseguir gravar. Então o que a gente decidiu? Qual é o melhor que a gente pode fazer agora, com as ferramentas que a gente tem agora, nesse momento? É sentar aqui, ver se o microfone está funcionando e começar a colocar, né, essa ideia para vocês, essa ideia de que quando a gente quer muito fazer uma coisa, a gente sente dentro da gente que a gente precisa realizar essa coisa, né, mas a gente começa a procrastinar, né, a realização. Então, para você prestar atenção, o que é que está te distraindo? E melhor ainda, o porquê que está acontecendo essa distração. É claro que não é tão fácil assim detectar o porquê,
né? Por isso que a gente está aqui nessa conversa, né? Por isso que a gente está aqui elaborando um projeto para mulheres, para ajudar essas mulheres a realmente encontrar um porquê e quando a situação acontecer, elas serem capazes de enxergar e conseguir, mesmo diante dessas distrações, essas dificuldades, né? Irem através, né, disso e realizar o que elas estão querendo realizar. E aí interessante é que assim, o que a gente fez aqui foi nomear isso pra gente, né? Então assim, isso é uma crença que diz assim, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Quantas de nós, né, em algum momento da vida não sentimos essa mesma sensação de impotência, de falta de capacidade de avançar? E o que a gente fez aqui foi se conectar com isso, dar nome a isso, e quando a gente nomeia isso, uau, vem a força e a gente consegue realizar e fazer tudo isso que a gente está fazendo. Então isso é um convite para que você possa também pensar que situações na vida você identifica que você paralisa. O que está acontecendo aí? Qual é a crença que está por trás disso? O que você acredita sobre você mesma? E quando você nomeia isso, né, você traz isso à superfície, isso muda. Isso já traz um outro olhar, uma outra conotação, né? Eu acho que é bem nesse contexto que a gente, que é o nosso trabalho, a gente desenvolve o nosso trabalho a partir dessa intervenção, a partir desse movimento, a partir desse olhar. E essa forma da gente enxergar como essa dinâmica vem acontecendo foi o que na realidade nos uniu, né? Porque nós nos conhecemos no curso do Gabor Maté e agora estamos também fazendo, né, uma essência muito parecida com a linha do Gabor, para não apenas a gente ter essa compreensão intelectual, né, do que paralisa, do que impede um movimento normal, né, dos nossos quereres, das nossas vontades, dos nossos desejos. Mas é uma linha interessante que traz para o corpo, né? Tudo que está acontecendo aqui, a gente respirou, a gente parou, a gente se reconectou e a gente não fica aqui no cabeção mesmo, tentando compreender intelectualmente por que esse movimento não está acontecendo. A gente se conecta com o nosso próprio corpo, a gente vai sentir o que está acontecendo aqui dentro, que emoção que vem, né, que sensação que vem a partir dessa emoção e vice-versa. E quando isso surge, que é o nosso trabalho, né, que é toda a nossa linha, quando isso surge, isso, né, é como se você reconhecesse de verdade qual é o teu propósito aqui. E isso vai acontecendo em todas as esferas. A gente está narrando uma coisa que aconteceu aqui agora. Está acontecendo, tem uma energia circulando aqui que vocês... Eu gostaria de poder transmitir, que vocês pudessem sentir, porque enquanto o Zu vai falando, meu corpo vai arrepiando, eu vou sentindo isso, sabe, assim, isso é visceral, assim. A gente já entrou em conexão aqui, estamos completamente conectados, né? E vem uma emoção, o coração acelera, sabe, o olho enche de lágrimas, e é isso, é sobre isso, é exatamente sobre isso que a gente traz, que a gente vive, que a gente quer fazer, que a gente está fazendo. E a formação que a gente está fazendo tem tudo a ver com isso, né? Porque imagina, né? Você ouvindo isso, você provavelmente um dia parou para pensar como é que foi estar dentro da barriga da sua mãe, como é que foi o seu nascimento, se aconteceu alguma coisa lá ou não, sua mãe contou história, alguém da sua família contou história, mas quando você olha, né, para o que você, igual esse exemplo que a gente usou, né, de querer gravar esse podcast, mas tem um monte de distrações que estavam tirando a gente do nosso caminho, quando você vai lá atrás, né, tô contando um pouquinho sobre o que é o curso que a gente está fazendo. Spoiler. O spoiler, né, e como a gente vai usar isso com as mulheres que a gente está trabalhando e vai trabalhar. Então, você vai naquela história e você resgata coisas que estão armazenadas no seu corpo. E através desse resgate, né? Então vem
tudo isso à tona e aí a gente começa a olhar para esses impedimentos que a gente tem, essa procrastinação que a gente tem em realizar coisas na nossa vida, dificuldades de relacionamento. Então é muito interessante essa ferramenta, né? Acho que a gente está assim, usando com a gente e vendo os benefícios já. Sim, sem nenhum tipo de posicionamento contrário, nenhuma linha da psicologia, né, da terapia, mas eu falo sobre mim, na minha história. A gente ficar buscando intelectualmente as respostas pelos nossos vícios, pelas nossas condutas ou pelas nossas paralisias, para mim, eu cheguei a um momento de que não está funcionando. Né? Esse não é o caminho, Esse né, não Ju? é o caminho. Porque eu tenho certeza que você já tentou de tudo também, né, para sair desse lugar. Sim. Pensar positivo. É um movimento contínuo, né? Não é algo que vai terminar porque a gente tomou conhecimento disso. E não é mecânico. Mas muito também longe. ninguém fica escravo disso, porque você começa a ter ferramentas para você se trabalhar, para você se conectar, se reconectar. Então, essa abordagem, né, terapêutica, ela torna tudo mais fácil, né, tudo mais simples. O acesso também, né, que é na realidade o que nós criamos, né? Descomplique, simplifique, aproprie-se. Eu acho que isso daí foi o que, né, o empurrão que veio assim logo no início pra gente, que surgiu como um insight. Não tem nada complicado, não tem nada, mas existe uma caminhada, né, que a gente propõe, que a gente faça juntas, como a gente está aprendendo nesse relacionamento também, e é o que a gente gostaria, né, de poder oferecer a todo mundo que já se viu e que se vê nesse lugar, como nós vamos continuar nos vendo. Então eu acho que é por aí, eu acho que é com essa leveza. Com essa leveza e sendo bem real, né? Porque isso são coisas do dia a dia. Quem não enfrenta uma dificuldade, sei lá, você quer arrumar seu armário e aí você olha todo dia para ele, mas você não consegue ir lá e fazer aquilo. Né? Porque tem a crença de que é melhor ir lavar a louça, tem a crença de que você não sabe organizar. Ou de esperar o melhor momento, tem que esperar o melhor momento, tem que esperar o melhor dia, esperar o melhor jeito, esperar a melhor forma, e o momento é agora. O dia é hoje. O tempo é esse, né? Então, assim, é com essa simplicidade, é com essa verdade, é com essa presença que nós queremos estar com vocês, que nós estamos juntas aqui. Então, é um convite o tempo inteiro para que você faça dessa presença o seu dia a dia, nas coisas que você deseja realizar, né? E assim, escute o seu corpo, escute o seu coração, sinta o que é que vem, qual é a resposta, sabe? Assim, não é misticismo o que a gente está falando aqui, de forma alguma. É uma conexão de um olhar para dentro, de uma identificação, de um reconhecimento. E isso não está aqui, isso está aqui, né? E é isso. É isso. Isso mesmo. Então, só queria lembrar algumas coisas, né? Então, se você está gostando, né, de nos ouvir aqui, as nossas ideias, ouvir sobre os planos que a gente está aí realizando para o futuro, né, subscribe, né? Assina aqui o nosso podcast, continua acompanhando o nosso trabalho. A gente tem a conta lá no Instagram para você acompanhar também, que é @vivacompaixão, né? E se você está interessado também em receber os nossos e-mails, as nossas notícias, você também pode entrar em contato com a gente, mandar o seu e-mail, né? Que a gente está começando também a divulgar o nosso trabalho através dos e-mails, né? E sabendo que o que a gente está criando, porque assim, muitas mulheres têm dificuldade em entrar em contato com o corpo, né? Então eu quero só fazer essa consideração, que assim, o meu trabalho, né, com minhas clientes nos Estados Unidos que eu faço, elas vejo muita dificuldade em entrar em contato com o corpo e sentir isso que a gente estava, né, falando, que a Renata falou, não tem nada de misticismo, mas é sentir o seu corpo. Então, não fica achando que tem uma coisa errada com você, não tem nada errado com você, né?
esse sentir, você aprende a entrar em contato com o seu corpo, você aprende a reconectar, né? E ver o que teu corpo está te falando, o que aquela dor, o que aquele sentimento está te falando, tá bom? Vocês querem colocar mais alguma coisa? Acho que é isso aí. Acho que é isso. Estamos abertas e disponíveis a te ouvir. Se você tem sugestões, opiniões, estamos aqui disponíveis para essa conversa, para esse bate-papo, para essa escuta. Também tem os